Pensa no seguinte, numa outra briga de trânsito, me dá a imagem. Vai, meu filho, tá atrapalhando Cidade Alerta. Você vai vender uma briga também de trânsito e um deles vai perder a orelha. Repara lá, o cara tá cercado depois de uma batida. Um vai gravando e o que aconteceu? Esse é o momento em que começa a pancadaria lá e o outro dá uma dentada. Uma dentada na orelha do outro e arranca um pedaço. Põe no Cidade. Um morador do bairro que passava bem na hora gravou tudo. Túlio está cercado. Eu buzino e eles batem no meu carro. Quando eu vou ver o que acontece, já desce um elemento e já vem para cima de mim. Aparece o quinto jovem e tenta impedir a gravação. Filma não, guarda isso aí. Não filmar. Ele se junta aos outros 4 e bate na lataria do carro. Em poucos segundos começam as cenas de violência. Ô, Reja, chama a guarita lá. Ô, para! Ei! Parou! Para, Vitório! Eu vou chamar a polícia! Quando eu olho no retrovisor do carro, vejo alguns hematomas, né, no rosto e percebo que eu estou sem orelha, né? A orelha foi reimplantada, mas ele ainda corre o risco de rejeição. O bairro tem muitas repúblicas de estudantes e foi na saída de uma festa às 8 horas da manhã que a confusão começou. O funcionário público disse que já conseguiu identificar alguns dos agressores. Disse que são estudantes de uma universidade particular, mas vai esperar o trabalho da polícia. Quero que abra uma medida contra esses rapazes, porque isso, o lugar de pessoas inconsequentes não é na sociedade. E cada vez as pessoas se tornam mais agressivas e por banalidade, concorda? Totalmente, né? Selvagens, uma selvageria humana, uma covardia e as pessoas se perdem completamente. O trânsito é prova disso, né, Marcelo? Com tiro, mordida ou facada, é isso. E a selvageria também está dentro de casa. Pensa no seguinte, tem imagem do homem, me dá o homem preso. Já eu vou naquele caso, o homem que você está vendo, ele atacou uma vizinha. Olha, o cara tem uma cara de babalu. Olha que cara de maluco, rapaz. Ele atacou a vizinha para violentá-la. De repente, um outro viu, põe no Cidade. O que essa mulher carrega vai além de marcas físicas. Me chocou e minha pessoa, né? Minha dignidade, né? Ela é uma vítima de estupro. O crime aconteceu nesta tranquila rua do pequeno bairro Bordão 2, em Sumaré. Foi por aqui que Dona Célia, como de costume, voltava do trabalho quando foi surpreendida por Joel Belo, de 33 anos. Me agrediu, me puxou meu cabelo, me bateu, né? E me jogou no chão. E aí eu tive que lutar com ele para ele me defender o meu corpo, né? Assim que a vítima conseguiu se desvencilhar das mãos do criminoso, ela correu. Fugiu direto para a casa dela, que não fica tão distante daqui, apenas cerca de 10 minutos. Da mesma forma fez o criminoso, que veio direto para cá. Ainda não se sabe se o local pertence a ele ou se é apenas um local para onde ele veio com o intuito de se esconder, até porque se trata de uma grande casa ainda em construção. O fato que chamou muito a atenção da polícia é que o número da residência é exatamente o número do artigo do Código Penal em que ele foi indiciado. 213, estupro. Em um primeiro momento, a vítima não quis chamar a polícia, mas com muita vergonha contou para familiares. Cheguei assustada, com medo, né? Mas eu fiquei aguardando meu filho chegar para eu poder falar para ele. Eu não podia, eu fiquei constrangido para me falar com o outro meu filho. Mas o mais velho, sim. Não demorou e a Polícia Militar de Sumaré ficou sabendo. Da mesma forma, os poucos moradores do bairro não gostaram nem um pouco e foram atrás de Joel. Quando chegou na delegacia, a Dona Célia soube que Joel já vinha amedrontando e tentando abusar de mais pessoas no bairro. Ele é o estuprador lá que faz a pessoa correr, né? Ele quer mandar lá. Antes de ir para a delegacia, a mulher foi ao hospital para tomar um coquetel que age contra o vírus HIV. Joel negou todas as acusações, mas para a polícia não há dúvidas de que ele cometeu o crime. Pois bem, se a gente vai, se repare, nós dois falamos isso todos os dias, cada vez mais avança a violência contra a mulher.
seja a violência, como desse estuprador, mas onde ela mais avança é a violência doméstica. A mulher que você está vendo aqui, sentada, ela está toda machucada. Põe as imagens dela para mim, por favor. Ela está toda machucada. Pode rodar a imagem. Ela, olha aí, você vai vendo, braços marcados, perna quebrada. Ela não consegue, né? O corpo todo dolorido. A imagem do homem, pode mostrar ali, ó. Ela pulou dessa casa aí. Essa foi a sacada de onde ela pulou, por causa desse homem aí. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, ela é casada, era casada com esse que está rindo ali e chama-se Wesley. Eles foram casados, o tempo não foi tão grande, 2 anos, mas 2 anos é um tempo suficiente para você saber quem é quem. E quando ela descobriu quem era o verdadeiro marido, pela violência dele, ela se separou. Ele continuava mandando mensagens no celular, dizendo que não conseguia viver sem ela. E ela não queria nada com ele. Naquele dia, os dois se encontram num bar. Ele olha e ela simplesmente, ao ver que ele ali está, ela vai embora. Ele a segue. Entra na casa da ex-mulher para espancá-la. No meio do espancamento, ele pega um travesseiro e tenta sufocá-la. Para ela só havia uma saída. Era um voo no escuro, que era se jogar daquela sacada e arriscar a sorte. E ela só tinha essa solução, porque se ali ficasse, a sorte já estava decretada. E não era a sorte, era a morte. E ela então tomou a decisão de se jogar. Machucada está, mas está viva. E ele põe no Cidade. A perna engessada, os braços arranhados. Foi assim que terminou o domingo de Páscoa desta autônoma de 36 anos, que agora tem receio de mostrar o rosto. Ela escapou da morte e o suspeito de tentar matá-la é o ex-companheiro dela, Wesley Rodrigues da Silva, de 36 anos, que acabou preso. O casal estava separado há uma semana. No início da noite de domingo, ele começou a mandar mensagens para a ex, perguntando onde ela estava e afirmando que não conseguiria viver sem ela. A vítima acabou dizendo onde estava e o Wesley foi até o bar. Eu estava lá sentada, ele estava do outro lado, ele ficava só olhando, mandando mensagem, mandando pedir as coisas que ia botar na minha mesa, eu não quis. Aí ele ficou mandando mensagem pra mim, aí eu peguei e nem tava respondendo mais. Aí ele pegou, pagou e foi embora. Quando eu saí, que eu vim embora depois, eu acho que ele já tava vigiando, ele veio atrás de mim de moto. O casal se conheceu há cerca de 2 anos, aqui mesmo no bairro, através de amigos. O relacionamento sempre foi muito conturbado, por conta do grande ciúme que Wesley sentia pela ex-namorada. Os conflitos terminaram aqui nesta casa na noite deste domingo, quando a jovem estacionou o carro na calçada e entrou na casa para buscar um dinheiro. Só que Wesley parou de moto logo atrás e também entrou na residência. Os 30 minutos que os dois ficaram sozinhos dentro da casa foram de terror para a autônoma. Wesley quebrou os controles da garagem e, com um soco, a bancada de mármore, mas não parou por aí e partiu para cima da ex. Aí eu entrei, pedi para ir no banheiro, ele ficou na porta do banheiro vigiando. Na hora que eu saí do banheiro, ele me agarrou e me jogou na cama, tentando me sufocar com um travesseiro. E eu gritando e ele tampando a minha boca. Eu pensei em ir no banheiro também, porque era o único lugar que eu poderia fugir, porque por baixo não tinha como. Após conseguir se livrar das mãos do ex-companheiro, a vítima viu na porta da varanda uma chance de escapar do agressor. Nós ficamos 2 minutos brigando, lutando. Eu consegui abrir a porta, já foi com tudo, eu fui pulando. Eu nem vi o que estava debaixo. Eu saí pulando com tudo, porque eu fiquei apavorada. Wesley foi autuado por tentativa de homicídio. Na delegacia, não quis falar com a nossa equipe. A autônoma se mudou por um tempo para a casa de parentes. E agora tem um único pensamento. Eu não quero ver ele nunca mais na minha vida. E eu não desejo isso que eu passei a ninguém, tá? Porque eu passei muito sufoco. Pensei que eu ia morrer mesmo.
Ela se joga e se joga num voo no escuro. Aqui é diferente. Mostra a imagem dessa moça, vai passando a imagem. Ela se chama Ana Paula, é uma moça linda e ela trabalha, não queria a imagem dela, então pode deixar a imagem dela, por favor. Ela trabalha cuidando de pessoas idosas, ela tem um filhinho de 9 anos de idade. Naquele dia, Ana Paula foi na esquina comprar cigarro. Ela vai comprar cigarro e, naquele momento, ela tem um contato com o ex-namorado. Os dois tinham brigado e terminado o namoro naquela noite. Ela vai comprar o cigarro e não volta. Procura-se daqui, procura-se dali e, de repente, uma pedra. A pedra que está ali tem marcas de sangue. E próximo à pedra está Ana Paula. Ana Paula está morta. A polícia começa a investigar o ex-namorado, mas até agora não consegue colocar pedra, corpo e o namorado na mesma cena do crime. Põe no Cidade. A morte que cerca a jovem de apenas 25 anos assombra o bairro de Butujuru e, ao mesmo tempo, é um grande mistério até para a polícia. Ana Paula morava bem aqui, nesta casa humilde, de número 85 em Mogi das Cruzes, que fica no interior de São Paulo. A última informação, o detalhe confirmado pela própria família, aponta que ela, por volta de 2h30 da manhã, saiu por aquele portão em direção a um bar bastante conhecido aqui dos moradores. Para chegar a este bar e para comprar o cigarro que ela queria, Ana Paula teria que ter feito este trajeto. Depois de sair de casa, descer cerca de 150 metros até a próxima esquina, bem aqui, onde existe esse sinal de pare. É uma rua bastante inclinada e para chegar ao famoso Bar do Pão, inclusive rapaz que é amigo da família, é preciso virar nesta esquina à direita. É muito próximo. Veja, nós estivemos aqui antes de iniciarmos a gravação e constatamos que não passam de 400 metros. Lá onde está aquele fusquinha amarelo, fica o Bar do Pão. Na realidade, Pão é o apelido deste amigo da família, um jovem que tem nome Henrique. E ele vai conversar com a gente. Ana Paula fez este percurso na visão da família. Durante a madrugada, a rua absolutamente vazia. A iluminação aqui é bastante precária. Os moradores confirmaram que este trecho fica uma verdadeira penumbra durante a noite. Boa parte desses postes não funciona. Ana Paula caminhou por este trecho nesta hipótese traçada pela família, já que naquela madrugada, depois de ter tido uma discussão com o namorado, teria seguido para o bar na tentativa de comprar cigarro. Fica bem aqui, ó. Repare, chegamos muito rápido ao local. Em menos de 3, 4 minutos, Ana Paula teria tido acesso ao bar para comprar os cigarros. Local que é bastante frequentado por moradores aqui da região. O último lugar que ela veio de madrugada foi aqui. Você chegou a encontrar com ela de fato por volta de 2 da manhã? Não, eu encontrei com ela um dia antes. Na madrugada em que ela desapareceu, ela esteve aqui? Não, foi um dia antes ela veio aqui. Um dia antes dela desaparecer. Ela passou por aqui, trocou ideia comigo, conversou, era uma pessoa muito boa. Eu nem entendi o porquê que aconteceu isso com ela. Mas se Ana Paula não esteve aqui, não veio nesta direção, para onde ela foi? O fato é que o crime aconteceu não muito distante daqui, mas numa direção completamente oposta. Pelo visto, Ana Paula não desceu nesta direção, mas sim subiu a rua. Esta é a principal hipótese traçada pela polícia. A grande dúvida da investigação é a seguinte: por que ela não desceu em direção ao bar, já que tinha a intenção de comprar cigarros, e sim subiu para a esquerda para fazer exatamente o quê? A cuidadora de idosos
de apenas 25 anos, foi brutalmente assassinada a 4 quadras daqui. Veja ali, o nosso carro está parado em frente à casa da família. O local do crime fica a 600 metros logo acima. A briga que ocorreu entre Ana Paula e o namorado intriga a polícia. Eu falei pra ela, então, eu acho que é melhor a gente dar um tempo na nossa relação, pelo fato que eu tô cheio de problema, é melhor não envolver você nos meus problemas, entendeu? Com minha ex-mulher toda, ela também tem um filho, não tem por que ela ficar levando meus problemas pra ela, entendeu? As mensagens comprovam e a presença dos pais de Everton confirmam que ele, de fato, esteve em casa. As mensagens são muito claras. Foram trocadas através de um programa de mensagens muito famoso. Aqui ela pergunta: amor, cadê você? Não me liga. Outras mensagens vêm em seguida: não quero atrapalhar a nossa vida, quero seguir, quero ir adiante. Os sonhos da moça ficam bastante evidentes nesta conversa. Conversa que aconteceu às 10h05 da noite. Na sequência, há mais mensagens, 10h40 da noite. Mensagens que foram sendo trocadas até às 11 horas. Às 10h57, já quase 11, mais mensagens de Ana Paula. Na sequência, o rapaz não responde e as mensagens continuam. Everton conta à nossa equipe que estava sem créditos naquela noite, que saiu da casa de Ana Paula depois de uma leve discussão por volta de 9 horas da noite, horário que coincide com as mensagens. A mensagem do rapaz só acontece às 9h38 da manhã. Ele diz: cadê você? Amor, cadê você? Nesse instante, a notícia chega à família e todos descobrem que Ana Paula está morta. No entanto, quando eu cheguei no serviço, o irmão dela que tinha mandado a mensagem para mim pelo WhatsApp, que eu fiquei sabendo o que tinha acontecido. Rua Bom Retiro é a rua em que morava Ana Paula com a família. Esta aqui. Se ela não desceu em direção ao Bar do Pão, ela veio nessa direção. E não é coincidência. O crime aconteceu a cerca de 600 metros deste ponto. A cena do crime está logo adiante, bem ali. No buraco entre o muro, uma passagem. O terreno onde o corpo da jovem de 25 anos foi achado por um vizinho. Agora nós vamos entrar no terreno para mostrar em detalhes o local em que Ana Paula foi encontrada sem vida. Ainda há fitas de isolamento da perícia, deste lado e deste lado. Há luvas também no canto do terreno. Veja que há um espaço bastante amplo. Mas o detalhe que chama a atenção é que a fresta é bastante pequena. Este é um local em que não há nenhum tipo de poste deste lado. Portanto, aquele ali seria insuficiente para iluminar de uma forma mais precisa todo este espaço. Local que estava na escuridão no momento do crime. Não é difícil concluir isso. Ana Paula, segundo a polícia, estava caída aqui neste trecho. O mato ainda está bastante batido. Aqui e também aqui. Dá para ver claramente o local em que ela estava deitada. E o detalhe mais importante: cena que foi armazenada, gravada através de uma câmera fotográfica pelos peritos da Polícia Civil de São Paulo. Esta pedra, na realidade, um pedaço quadrado e bastante pesado de concreto. Há marcas da violência em todos os lados. Nesta lateral, aqui e também na parte de cima. A polícia concluiu, num primeiro momento, que esta pedra talvez tenha sido utilizada no crime. Pedra que seria a arma usada para atingir Ana Paula, principalmente na cabeça. Everton e Ana Paula já se conheciam há muito tempo. Os dois frequentaram a mesma escola. Mas o namoro de fato aconteceu apenas há 30 dias. Precisamente um mês de relação. Mas foi um namoro bastante intenso. Os dois planejavam se casar, até que a ex-namorada de Everton entrou no circuito. Passou a atormentá-lo, segundo informações da família de Ana Paula. E foi justamente este o motivo da separação. Depois da briga que ocorreu durante a noite, ninguém sabe ao certo os passos que cada um seguiu. Aqui
No cemitério, o corpo de Ana Paula vai ser enterrado. A mãe é amparada por familiares. Não consegue dar entrevista porque está evidentemente muito abalada com a perda da filha. Filha mais velha. Amigos e familiares vieram prestar a última homenagem. E todos querem saber o que de fato aconteceu. Se a polícia tenta encontrar uma pista e até agora suspeita do namorado, mas não tem nada que o incrimine, se essa é uma dúvida, há uma certeza. A certeza é simples, é do avanço, né, do avanço da violência contra as mulheres, principalmente nesse ambiente doméstico, marido, noivo, namorado, amante. Isso cresce a cada dia. Por que você acha, Schreck, que isso cresce a cada dia? Marcelo, a gente sabe, Lei Maria da Penha, esses caras não têm medo de absolutamente nada. Mas existe uma arma que eu acredito que muitas vezes falta na mulher, que é o amor próprio, a coragem própria. E todos esses covardes, eles lá atrás dão um sinal, né? Já começa com o tapa, começa com o xingamento, começa com a ameaça. Então você, na primeira ameaça, ergueu a mão, tchau. Quando eu era repórter policial, me lembro de uma história de uma mulher que chegou sangrando no plantão. Né? E aí, ouvindo ela, sendo ouvida pelo escrivão, ela falou, o escrivão, mas há quanto tempo a senhora é agredida? Eu estou com ele há 8 anos. Há 8 anos a senhora é agredida? E só agora a senhora denunciou? Não dá para esperar. Não dá para esperar tanto tempo a sua agressão dentro da própria casa. E, aliás, essas agressões mais graves, como o Marcelo falou, e diariamente é mostrado aqui, ocorrem dentro do ambiente familiar. Verdade. E é isso mesmo. Eu acredito. Às vezes há um problema nessa questão. E a questão que existe como problema é que, às vezes, a mulher é totalmente dependente daquele homem financeiramente. E como tem filho, elas então, que é uma coisa que eu entendo, como ser humano eu entendo. Porque, de repente, fica na questão de ter um amparo do filho, não tem para onde ir. E esse é um dilema. Mas muitos casos, não. Muitos casos, a pessoa no primeiro momento, que eu concordo integralmente contigo, nosso novo Percival, o que ocorre, eu entendo perfeitamente, que é, no primeiro sintoma, denuncia e cai fora. E aí, quando o casamento é longo, isso não começa do dia para a noite. Já na época de namoro, noivado, é raro aquele que não dá sinal. É muito difícil.